todos na paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade de retornar a esta igreja, que eu tenho um carinho todo especial, na pessoa de duas pessoas que são extremamente especiais. Obviamente, o Bispo Williams e a Bispa Fábia, que são grandes amigos de caminhada, amigos que Deus me deu. Eu quero trazer a saudação da minha casa, saudação da minha família, minha esposa, a irmã Letícia, que vai ver este vídeo posteriormente, e trago a saudação do meu filho, e trago também a saudação da nossa igreja a todos os irmãos. Amém? Eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, apenas o versículo 9. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, apenas o versículo 9, que está escrito. Todos os irmãos encontraram? Amém? Está escrito desta forma: e ele me disse, profetiza. Irmão, vamos fazer um coral bem gostoso aqui, beleza? Nós vamos falar a palavra profetiza ao contar de 3. 1, 2, 3. Para um ensaio tá ótimo. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E você diz glória a Deus. O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, obviamente vários de vocês já fizeram esta leitura. Isso aqui já foi tema de muitas campanhas, já foi tema de grandes congressos, e eu quero caminhar com os irmãos de uma forma muito profética. O profeta Ezequiel, ele está lá entre os profetas maiores da nossa Bíblia, e de fato, ele está entre os profetas maiores, e posso dizer aos irmãos, foram muitas revelações que esse homem teve na trajetória da sua vida. Ezequiel, ele nasceu em um tempo muito bom, mas o desenvolvimento do seu ministério, a desenvoltura que acontece para que ele desenvolvesse o seu ministério, esta é a frase perfeita, foi um tempo de total calamidade. Parece que as coisas estavam todas certas, parece que havia uma assertividade muito grande. Sabe aquela família que nasce tudo perfeito? Você já viu isso? Aquela família que parece que é tema de novela, aquela família que você olha que é um espelho, é a tampa da margarina Qualy. Mas, de fato, as coisas começaram a ter uma proporção um pouco diferente do que todos esperavam. Olha aqui para mim, alguém aqui, vocês que estão aqui, não tem horas que parece que a vida está andando tanto de vento em polpa, as bênçãos de Deus estão se achegando, tudo está dando certo em casa, nos negócios, no trabalho, de repente assopra aquele vento, e quando assopra aquele vento tão terrível e tenebroso, parece que nós não vamos conseguir sair disso. É aí que Deus vai demonstrar a sua glória. É nesse momento que Deus escolhe para mostrar quem é Ele, quem Ele é de verdade. Eu vim aqui essa noite pregar aquilo que você já sabe. Eu vim aqui essa noite pregar uma mensagem que o seu coração já está muito acostumado. Mas esse ano de 2026 vai ser o ano das manifestações de Deus na sua vida. Prepare o seu coração. O ano das manifestações, irmão, já me arrepiei todo aqui, não sei se vocês conseguem ver.
o ano das manifestações de Deus, o ano de Deus se manifestar verdadeiramente. Olhe para cá, não olhe para lugar nenhum. O ano de Deus se manifestar verdadeiramente na nossa vida, de fato, não será um ano normal. Posso dizer para vocês, esse ano será um ano anormal. Como assim, Galdino, um ano anormal? Esse ano vai ser um ano que a igreja aqui, atraídos pela cruz, e quem entrar nessa visão, vai ser um ano que a igreja vai tirar um pouco os pés da terra e vai começar a olhar para mais do céu. Esse ano nós não vamos nos importar tanto, até porque nós temos as nossas coisas diárias, os nossos afazeres diários para fazer. Precisamos pagar as contas, precisamos trabalhar e dar o sustento da nossa casa. Mas você lembra o que aconteceu lá no livro do profeta Abacuque? A frase central desse livro sempre foi: e o justo viverá pela sua fé. Esse ano de fato vai ser um ano, olha aqui para mim, esse ano de fato vai ser um ano que você vai viver as coisas sobrenaturais. Galdino, o que é isso? Que negócio é esse de viver o que é sobrenatural, irmão? Quem vive o sobrenatural, a palavra já diz sobre, a palavra sobre não invoca as coisas da terra. Sobre significa estar em cima de alguma coisa, sobrenatural, ou seja, viver o sobrenatural não é viver as coisas da terra, é viver as coisas que o céu vão te revelar. Esse homem aqui, Ezequiel, de fato, todos achavam que ele daria continuidade da sua casa. E que continuidade era essa? Logo, na trajetória da sua família, historicamente, a história diz que o seu pai, ele nasceu e todos achavam que ele iria morrer muito cedo. Essa é a história do seu pai. E de fato, Deus olhou um dia dos céus para a terra e disse: você vai ser um grande sacerdote. O que vai vir de você vai ser um dos grandes sacerdotes. De fato, o pai do profeta Ezequiel, o sacerdote Buzi, todos achavam que Buzi daria continuidade do seu filho, que o seu filho também seria sacerdote. Ezequiel estava muito acostumado a ter aquelas visões naturais da sua casa. E que visões eram essas? Todos os dias Ezequiel viu seu pai com aquela roupa sacerdotal, com aquela mitra na cabeça, com um turbante amarrado na cabeça, com aquele peitoral que era aquelas 12 pedras que ficavam no peito. Debaixo do peitoral haviam 2 pedras por nome de Urim e Tumim, que eram luzes verdes, vermelhas e alaranjadas. Essas pedras chamadas de Urim e Tumim, essas pedras traziam as revelações quando consultavam os sacerdotes. Se as pedras saíssem verdes, era o sim de Deus. Se as pedras saíssem alaranjadas, significava que Deus estava em silêncio. Se as pedras saíssem vermelhas, era porque Deus estava dizendo: não vai. Ezequiel estava acostumado a ver o seu pai com aquela faixa de ouro na cabeça, escrito em hebraico: santidade ao Senhor. Ezequiel estava acostumado a ver o seu pai andando descalço, porque todo sacerdote andava descalço. Isso era todos os dias o que acontecia na sua casa. Mas Ezequiel, acontece que no ano de 597, Nabucodonosor ele vai cercar a Babilônia. E quando tudo isso acontece, olha Ezequiel indo na segunda leva dos cativos. Parece que o sonho da sua casa e o sonho da sua família está indo a ladeira abaixo. Quem era agora para ser profeta já não vai, quem era agora para ser sacerdote não seria mais sacerdote. O sonho de todo pai que era sacerdote era do seu filho também ser sacerdote. Não parece que Deus está frustrando a expectativa? Não parece que Deus entrou, bagunçou tudo e acabou com a história do rapaz? Não é isso, é que Deus tem uma divisa maior para ele. É porque Deus tem um propósito maior para essa casa. Olha aqui para mim, parece que eu estou vendo você orando, dizendo: Deus, estava tudo indo de vento em polpa, e
por que é que o Senhor veio, fez isso, fez aquilo? Por que o Senhor permitiu essa enfermidade? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por quê? Por quê? Por quê? São tantos porquês que nós questionamos a Deus. Mas sabe o que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você essa noite? Para acalmar o seu coração. Os porquês serão respondidos no meu tempo. Não questione o desejo e a minha vontade, porque o que você chama de porquê, eu chamo de resposta. O que você pergunta o porquê agora, eu estou abreviando o tempo, e o seu segundo estágio vai ser maior do que o primeiro. Você se lembra do profeta Ageu, quando Deus se revela para ele em uma revelação de 8 meses? A palavra de Deus sabe o que eu vou fazer com vocês agora, Ageu? Essa é a minha palavra na tua boca, e você vai dizer para toda a casa de Israel: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. As duas mãos levantadas para cima agora. Quem estava triste na primeira fase, prepara, porque a alegria chega na segunda fase. Quem estava cansado, triste, abatido na primeira fase, prepara, que Deus vai alçar o teu voo. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus para dizer para alguém que hoje é noite de descomplicar as coisas. Você vai segurar na mão de 2 crentes. Vou fazer isso 3 vezes só. Você vai segurar na mão de 2 crentes, vai apertar a mão dele com muita autoridade, como se na mão dele tivesse uma nota de R$200, que você quer que passe para a tua mão. Aperte com muita autoridade. Emacia, coma, zara, rawa. Você vai dizer para ele ou para ela: Deus vai descomplicar tudo. Diga para ele: Deus vai trazer paz nas decisões. Quero pedir para a irmã da Bispa Fábia se colocar de pé, em nome de Jesus. Calabau, azara, sera. Estende as suas 2 mãos. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Glória, estou todo arrepiado. Que mistério. Que macia, canda. As 2 mãos, como se fosse receber a maior vitória desse ano. Eu estou vendo Deus trazer uma descomplicação na tua vida hoje. Assim diz o Senhor para você: eu vou trazer paz numa decisão que vai mudar o rumo da tua história. Calabarachandarabaia. É tempo de você dar um passo à frente hoje. Chega de ficar no raso. Chega de querer que as coisas cheguem na tua mão. Chega de você ficar fazendo prova com Deus e não ter mais atitude. A partir da noite desse dia, Deus está te chamando para uma intimidade maior com Ele. Deus está dizendo: não precisa mais fazer prova. Eu já não mostrei que eu sou com você. Eu já não mostrei, diz o Senhor, que quando eu abro ninguém fecha. Eu já não mostrei para você, mulher, que eu estou nesse negócio. Você está com medo do quê? Pode dar esse passo, que eu vou trazer paz nessa decisão. E quando você fizer isso, eu vou alargar as tendas. A igreja que crê, levanta as 2 mãos para cima. Esse ano, minha irmã, eu esqueci o teu nome, mas assim diz o Senhor: eu vou dar um crescimento na tua vida material, eu vou dar um crescimento na tua vida sentimental, mas eu também vou dar um crescimento na tua vida espiritual. Chega, chega. Deus está dizendo: basta, porque a partir de agora eu te trago para mais perto e vou mostrar que eu sou Deus. Eu não sei que mistério que é, que eu estou vendo Deus carimbar uns papéis aqui agora na tua direção, e Deus está dizendo: vai, e Deus está dizendo sim, e Deus está dizendo: é teu. A igreja aqui recebe pelo menos 3 gritos de glória a Deus. Deus vai descomplicar tudo, Bispa Fábia. Deus vai descomplicar tudo. Ezequiel, ele está à beira do rio Quebar,
e ele vai ter algumas visões de Deus. Eu amo falar e pregar sobre essas visões. Logo no capítulo 1, você vai ver no versículo 3 do capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, que ele vai ter grandes visões de Deus. Essas visões, elas vão aparecer em todo o livro, porém, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 26 do capítulo 1, vocês vão ver a evidência dessas revelações. Essas revelações foram tão poderosas que Ezequiel precisou ficar um tempo refugiado. Escute isso aqui. Essas visões foram tão poderosas que ele precisou ficar um tempo refugiado em um local chamado Tel Abibe. Esse local havia outros exilados também, obviamente, mas as revelações foram tão poderosas. Porque o que acontece aqui, irmão, olha aqui para mim, escuta isso aqui. Eu peço muito para você olhar para mim, para nada desfazer o seu foco. Essas revelações foram tão poderosas que o céu se movimentou. Isso aqui é tenebroso. O céu se movimentou de tal forma, irmão, você imagina, Deus descendo no local de escravidão. Mas não foi só Deus que desceu. Bastaria Deus dar um comando para um anjo. Mas o que aconteceu aqui? O trono de Deus desceu na direção. Isso aqui é forte. O trono de Deus desceu na direção da Babilônia, ao sul do Eufrates. E quando Ezequiel olha para cima, ele vai ver, ele vai ter visões de Deus. Ele não está mais olhando com os olhos da terra. Os olhos espirituais do homem agora são abertos. Eu não sei como Ezequiel conseguiu se manter vivo. Eu vejo a glória de Deus envolvendo a vida desse homem. E quando ele vê o trono de Deus, ele vai ver 4 seres viventes nas extremidades. Seres com rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia. Ele vê o trono de Deus com um arco-íris que envolve de uma banda a outra. Irmão, ele tem essas revelações quando ele está exilado, sendo escravizado. O povo está sendo escravizado. Nabucodonosor, além de invadir Jerusalém, ele leva os cativos. E detalhe, no capítulo 24, Deus permite que na hora que ele está invadindo Jerusalém, a esposa do profeta morre. Olha, Deus dizendo: além de eu não cumprir o seu sonho de ser sacerdote, eu vou arrancar o desejo dos teus olhos, que é a tua esposa. Parece que tudo está indo de mal a pior, mas Deus está dizendo: calma, Ezequiel, está chegando a tua hora de profetizar. Quando nós profetizamos, grava isso aqui, quando nós profetizamos, a dinâmica e o cenário muda. Sabe por que tem tanta gente que não consegue ainda ter uma vida abençoada? É porque da sua boca sai o que não presta. Em vez de você abençoar, você está amaldiçoando. Mas Deus te trouxe com mãos fortes essa noite, e a palavra de Deus na tua boca é: eu vou colocar as profecias na tua boca. Prepara. Que profecias serão essas? Serão assim, diz o Senhor? Não, serão profecias tão fáceis. A tua profecia vai ser: a bênção de Deus está na minha casa, a bênção de Deus está no meu lar. Esse carro é hoje, mas amanhã vai ter outro. Essa casa é uma, mas amanhã eu vou morar em outra. Vai profetizando, vai profetizando. Escuta isso aqui. Todo mundo aqui sabe, eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu já contei algumas vezes o testemunho da minha casa, mas eu esqueci de contar um detalhe para vocês. A minha segunda casa que Deus me deu, tem 3 ruas no bairro que eu moro. Só 3 ruas. 3 ruas. E a primeira rua, ela dá direto para o cemitério, irmão. E a minha esposa disse assim: eu não quero morar na rua do cemitério, não. E quando nós fomos lá para ver a casa, ela disse: eu quero morar na rua do meio. E ela sempre profetizava. Às vezes a gente ia fazer caminhada por ali, o bairro novo, e ela sempre dizia: eu quero morar na rua do meio. E eu não quero casa de esquina. Eu quero a casa mais ou menos no meio do quarteirão,
e que não seja na rua do meio, ou que não seja nem na rua do cemitério, que é a rua primeira, e nem na rua que dá de frente ao pasto, porque além da rua do cemitério, é uma rua de terra que os caminhões de cana passam. Eu moro no interior, os caminhões de cana passam e jogam a terra tudo para dentro das casas. Eu não quero morar nessa rua, eu quero a rua do meio. Irmão, na entrega da chave, para a glória de Deus, eu moro na rua do meio, no meio do quarteirão, segundo a profecia da minha esposa. Levante as suas duas mãos para os céus agora, irmão. Isso aqui é forte demais. Promacia. Bispo Williams, eu sinto uma dimensão aqui nessa igreja. A dimensão que eu sinto não é uma dimensão da terra. Meu corpo se arrepia todo. As minhas costas, eu sinto uma leveza tão grande, glória. Antes de eu vir para cá, eu estava em uma live com os irmãos. Eu orei por algumas pessoas pela live. Uma presença diabólica na live, irmão. Mas aqui eu sinto uma presença tão gloriosa. As tuas mãos levantadas para cima agora. Assim diz o Senhor para ti essa noite: a palavra que você liberar da tua boca vai trazer decreto e destino para alguém. Eu estou mudando a trajetória, o rumo da tua casa. Teu filho vai ser diferente, a tua filha não vai ser o que falaram. Prepara o grito de glória a Deus. Deus está mudando a direção das coisas agora, e aquilo que era para ser complicação, meu Deus diz: eu vou descomplicar tudo, eu vou trazer facilidade. O que é teu por direito chega na palma da tua mão. Quem recebe essa palavra essa noite? Eu tenho uma tia. O ano passado Deus me deu muitas alegrias. Eu tenho uma tia que eu me lembro que ela sempre dizia, isso aqui marcou até o meu filho de 8 anos, ele me fez várias perguntas. Eu fui pregar em uma cidade, não vou falar o nome porque depois a gente compartilha os vídeos, e ela disse assim, isso há 20 anos atrás, ela disse: o Fernando vai ser um maconheiro. Todo mundo me chama de Galdino, mas o meu nome é Fernando Galdino. Ela disse: olha a cara do Fernando, isso aí vai ser um maconheiro, isso aí vai ser um nóia. Eu sempre me lembro dos meus primos me chamando de nóia. Isso é um nóia. Vi o Fernando no meio dos maconheiros. Irmão, eu andava pior do que um mendigo. Eu só andava de roupa rasgada. Eu gostava de rock. Eu só andava de roupa rasgada, corrente amarrada, sempre com correntes amarradas, as unhas pintadas de preto, pintava o olho de preto, sempre andava com uma touca na cabeça, parecia um zumbi, irmão. Na maioria das igrejas eu sou assembleiano, eu sempre ando muito de terno, você que me vê no Instagram. E sempre quando eu recebo elogio, está aqui conosco, pastor Galdino, sempre muito elegante. E isso entra como uma faca de alegria, uma espada de alegria, porque eu sempre lembro do que as pessoas me chamavam antes. E essa tia, ela sempre dizia para minha mãe: olha o jeito que o Fernando está, isso aí vai ser um maconheiro, um bandido. Olha a cara de bandido dele, olha a barba dele, irmão. 20 anos se passaram. Quantos anos se passaram? 20 anos se passaram. E eu sempre achava que eu morreria com 20 anos de idade, que eu não chegaria, que eu não passaria dos 20 anos de idade. Para a glória de Deus, estou com 38 anos de idade, 1,92 m e 102 kg e muita barriga. Preciso perder, bispa Fábio. Vou te dizer uma coisa: 20 anos se passaram. Quantos anos? 20 anos se passaram. E eu fui convidado para pregar num congresso, numa cidade do interior. E quando eu chego na igreja, quem está na igreja? Essa minha tia, a minha mãe foi comigo. Essa minha tia, a filha dela e o marido da filha. E eu, muito educado, saí, cumprimentei os pastores, desci do altar, abracei a minha tia, abracei a minha prima e preguei. Irmão, quando eu preguei, quem veio na frente? Na hora que eu comecei a pregar, preguei, pensa naquele culto, eu falei: quem quer aceitar Jesus agora? Irmão, quem veio na frente de joelhos, se ajoelhou 20 anos depois, quem me chamou de bandido,
recebeu a oração e hoje é salvo em Cristo Jesus. Ela liga para minha mãe e diz: Luísa, hoje eu sinto uma paz que eu não sentia há tanto tempo. Essa minha prima aceitou Jesus, se batizou nas águas, está uma bênção por uma pregação. A minha tia não falta dos cultos. Para quem andava de roupa aparecendo todo o corpo, hoje anda de vestido, possivelmente está cantando no círculo de oração. Irmão, Deus vai descomplicar. As duas mãos para cima essa noite agora. Deus vai descomplicar tudo. Vai ser o ano das manifestações de Deus. Que manifestações são essas? É tudo aquilo que vai mudar do natural para o sobrenatural. O capítulo 37 é o capítulo do local do desconforto. Capítulo 37, Ezequiel profetiza num lugar onde ninguém quer profetizar. A Bíblia chama de vale. Deus, ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Ezequiel, na verdade, a profecia de restauração, ela não começa no capítulo 37, ela começa no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 37 é uma profecia progressiva. Eu não vou entrar em detalhes teológicos aqui com os irmãos, vou pegar a parte profética. Ezequiel, ele não está mais à beira do rio Quebar, agora ele está no meio de um cemitério, cheio de ossos. Esses ossos foram impedidos pelo próprio Deus de serem enterrados. Irmão, quando você entra no cemitério, a primeira coisa que você vê são aquelas catatumbas e as fotos das pessoas. Esse cemitério que Deus leva o profeta, os defuntos estão expostos, mas apenas com seus ossos. Os olhos de Ezequiel vão ver aqueles defuntos, os ossos daqueles defuntos, todos bagunçados sobre a face daquele vale. Deus poderia muito bem, porque Deus é Deus, Deus poderia dar um grito se aqueles ossos estivessem enterrados, ou Deus poderia estralar os dedos e os ossos que estavam enterrados embaixo da terra, eles poderiam surgir debaixo da terra e transformar em um esqueleto. Mas Deus é tão Deus que Deus permite os ossos estarem em cima da face do vale. Aqueles ossos representam um exército poderoso, aqueles ossos representam a própria nação de Israel. E a profecia é tão progressiva, se você ler a partir do versículo 9, 10 e 11, você vai ver que Deus vai ajuntar aquela nação novamente. Isso começou a acontecer a partir do ano de 1947, quando Israel se transforma em uma nação a partir de um voto de um brasileiro. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer a partir desses 10 minutos que me restam. Esses ossos estavam sobre a face do vale. Sabe o que esses ossos representam? Esses ossos representam os sonhos que nós temos. Esses ossos representam os objetivos que nós temos. A Bíblia diz que aonde há vida, há esperança. Não havia nem vida, só havia a esperança. E que esperança era essa? Os próprios ossos daquele exército. Mas alguém pergunta: que exército é esse que tem um osso de um lado, um osso de outro? Calma, esse exército só está esperando um comando apenas. E que comando é esse? O comando é: Ezequiel profetiza. Que comando é esse? O comando vem depois do diálogo. Olha isso, Deus pergunta para o profeta: profeta, poderão reviver estes ossos? Ezequiel, muito inteligente, ele olha para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. Coloque a mão no teu coração agora, toda a igreja. Quando Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Bispa Fábia, Deus sabe quem é Ezequiel, mas a partir de agora, Ezequiel vai saber quem é Deus de verdade.
Olha aqui para mim, prepara o grito de glória a Deus com a mão no teu coração. Deus sabe quem é você, prepara para dar glória. Deus sabe como você se levanta. Deus sabe os teus momentos de angústia e de muita ansiedade. Deus sabe o teu desejo de pecar. Deus sabe quando você quer quebrar tudo. Deus sabe quando você está odiando o pastor, quando você está odiando a pastora. Deus sabe quando você não quer vir à igreja. Deus sabe quando você quer dar uma passeadinha lá fora e depois vir para a igreja. Deus conhece quem é você no oculto e conhece quem é você no profundo. Mas esse ano, isso aqui que eu vou liberar agora é forte demais. Esse ano você vai conhecer quem é Deus de verdade. Esse ano você vai conhecer quem é o Deus do milagre. Esse ano você vai conhecer quem é o Deus da cura. Esse ano você vai conhecer quem é o Deus que te sara. Esse ano você vai conhecer quem é o Deus que te prospera. Porque Deus já sabe muito bem quem é você, mas Ele está dizendo: a partir de agora você vai reconhecer quem eu sou. Para Moisés Deus foi Jeová Nissi. E para você quem é Deus? Para Josué Deus foi o capitão dos exércitos do Senhor. Para Eliseu Deus foi o Senhor que multiplicou o azeite da viúva. Para Abraão Deus foi o Deus que multiplicou como as estrelas do céu. Agora eu não sei quem vai ser Deus para você, mas Ele vai se revelar. As duas mãos para cima agora. Já que você levantou a mão para cima, mão direita no ombro do irmão da direita, vai. Agora mão esquerda no ombro do irmão da esquerda. Mexe com ele agora e mexe com ela. Diga para ele, profetizando, diga para ele: você vai conhecer quem é Deus de verdade. Amaia. Diga para ele: você vai ver quem é Deus no teu trabalho. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais. Bispa Fábia, você vai ver quem é Deus nas tuas vendas. Bispo William, o senhor vai ver quem é Deus nessa igreja. O meu irmão de preto aqui, ó, você de gola polo igual eu, se coloca de pé por gentileza. O senhor poderia estender as suas duas mãos por gentileza? Eu já me lembro de ter visto o Senhor aqui na igreja. Eu já me lembro de ter visto o Senhor aqui alguma vez. Deus conhece os teus passos e sonda o teu caminhar. Esse ano verdadeiramente você vai ver quem é Deus na sua vida. Esse ano Deus te chama e te trai e te atrai para um propósito maior. É tempo de você sacudir a poeira do teu pé. E diz o Senhor: eu estou curando algo aqui dentro. Queima, zara. Porque o que subiu aqui e desceu aqui, Deus está dizendo assim: é cura que eu faço agora. Leme, azara. Você vai se lembrar de algumas coisas e vai ser como uma cicatriz que já foi curada. Quemiosara. Eu não sei com que você trabalha e nem se você trabalha, mas eu estou vendo Deus fazer uma reviravolta tão grande, porque Deus sabe que você precisa. Deus vai fazer uma reviravolta tão grande, tão grande, tão grande, que você vai conhecer quem é Deus. E grave o que eu vou te dizer aqui, rapaz, olha aqui para mim. Você vai ver quem é Deus nos mínimos detalhes. Diz Deus para você aqui nessa casa que você vai contar grandes testemunhos. Diz o Senhor dos exércitos agora. Queima. A igreja que crê glorifica ao Senhor aqui essa noite. Glória. Você vai ver quem é Deus de verdade. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. O versículo 9, que é a chave hermenêutica do capítulo 37. Porque se Ezequiel, Bispo Williams, não profetiza, Deus faria sozinho, obviamente, devido ao propósito. Mas como eu disse aqui, não é Deus conhecer o profeta, é o profeta conhecer quem é Deus.
Isso aqui é o mais importante. É o profeta conhecer quem é Deus de verdade. Mas ele não vai conhecer, Bispa Fábia, quem é Deus de verdade parado. Ele vai conhecer de verdade quem é Deus andando e profetizando. O irmão sempre pergunta para mim: Galdino, qual é o tema da tua mensagem? É andar e profetizar, ou andando e profetizando. Quando ele anda e profetiza, quando ele vai abrir a boca para profetizar, ele dá um grito: vem dos quatro cantos e assopra, ó Espírito de Deus. Quando ele começa a profetizar, o vento sopra na frente, atrás, à direita e à esquerda. Esses quatro ventos são os quatro pontos cardeais da terra. Agora prepara o grito de glória a Deus. É porque Deus não vai deixar nenhum espaço sem que a bênção dele se cumpra na tua casa e na tua vida. Quando você liberar a palavra, primeiro você vai ver o sinal. E que sinal é esse? É o ruído que alguma coisa vai acontecer. Isso aqui é forte demais. O que é que vai acontecer? É o ruído da profecia. É o ruído da profecia. E que ruído é esse? Enquanto eu profetizava, o segredo não é temer, o segredo é profetizar. Enquanto eu profetizava, o ruído começou a acontecer. Bispa Fábia, diz o Senhor essa noite: eu estou quebrando o silêncio agora. E que barulho é esse? É o barulho das promessas se cumprindo, Bispo Williams. É o barulho, é o som do avivamento que vai vir de norte, sul, leste, oeste. Os quatro cantos de São Paulo vão conhecer a igreja atraídos pela cruz, porque é o ano das manifestações de Deus. As duas mãos para cima agora. Glória, glória, glória. É andar e profetizar, é andar e profetizar. Quem recebe essa palavra, quem vai andar na tua casa não são os demônios. Quem vai andar na rua que você mora não são os demônios. Quem vai andar naquela rua é você e Deus. Quem vai liberar a palavra é você e Deus. Não fique de mãos abaixadas, as duas mãos para cima. Perdão, Decamásia, você não pediu para Deus falar contigo? Promazaracia, como um dulciar. Eu também, irmãos, Deus quer pessoas próximas ao altar aqui nessa igreja. Deus está trazendo hoje aqui para a casa dessa mulher. O tempo de agonia está sendo quebrado agora. Chega de tanta humilhação pro mundo e a Camazúria. Há um tempo novo para a tua casa, mas eu te quero mais perto da minha presença. Você sabe que tem algumas coisas que não me agradam, e eu vou arrancar do teu caminho, porque eu te quero na minha presença. É um tempo de conserto entre você e eu. É um tempo de testemunho entre você e eu. Não falo dessa forma para te envergonhar, mas eu repreendo quem eu amo. Eu te quero mais perto. Vou quebrar os altares daquele lugar e a minha glória se manifesta, diz o Senhor. Só quem vai andar e profetizar. Eu encerro a minha mensagem agora. Até aqui me deu o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que quer novidade da parte de Deus, vou te dizer, do jeito que você está, do jeito que você está vivendo, do que alguém está vivendo, não vai ter mudança coisíssima nenhuma. Mas se você quiser um concerto com Deus, se você quiser o Deus que transforma um bando de ossos em um exército poderoso,
Hoje Jesus te chama para mais perto. Cadê a primeira pessoa para Jesus aqui? Quem quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui, irmão? Você vai dizer: não, eu quero Jesus. Eu vou parar com tudo isso. Não, eu quero Jesus.